O professor Sérgio nos falou na aula passada sobre o segundo reinado, política interna e externa. Vimos o que foi o golpe da maioridade. E veja que a antecipação da maioridade de Dom Pedro II foi efetivamente um golpe dos liberais sobre os conservadores para que se resgatasse então a monarquia no Brasil e com a monarquia centralizada se colocasse um fim nos movimentos separatistas que estavam acontecendo aqui. Vimos também como foi a política externa do segundo reinado. A política externa do segundo reinado, do segundo império, entre 1840 e 1889, foi uma política externa agressiva em relação aos países da América Latina. E aí entra a questão da Guerra do Paraguai entre 1864 e 1870. Uma guerra extremamente violenta que derrotou o Paraguai, financiados aí, Brasil, Argentina, Uruguai, financiados pela Inglaterra, tá certo? Derrotou-se então um projeto independente de desenvolvimento, que era o projeto do Paraguai. Boa aula! E aí, tudo bem com vocês? Estudando aí, fazendo os exercícios de história? Isso é muito importante, hein? Não esqueçam disso. Bem, vamos continuar aqui o nosso curso de História do Brasil, tá certo? Estamos aí no século XIX, não é? Então, nesse momento, nessa aula de hoje, o que a gente vai dar uma olhada, o nosso tema é o segundo reinado, do auge à crise, entre 1840 e 1889. O que vamos tratar nessa aula? Vamos tratar basicamente da economia cafeeira, não é? Porque foi a economia cafeeira que alavancou o processo também de industrialização no Brasil. Esse é um outro tema. Veremos também a abolição da escravidão em 1888, a chegada dos trabalhadores imigrantes na segunda metade do século XIX, de muitos lugares da Europa, como isso se deu, e também a crise da monarquia que levou à proclamação da República em 1889. Tá legal? Bem, mas antes de vermos tudo isso, vamos à nossa questão inicial, o para refletir. Vejamos então alguma perguntinha inicial para vocês pensarem e refletirem aí. Então, qual seria a relação entre a economia cafeeira, a abolição da escravidão em 1888 e o fim da monarquia em 1889? Bem, discutam aí entre vocês rapidamente, brevemente, trocam umas ideias, para daí a gente voltar à nossa aula e responder essa questão no decorrer, tá bom? Bem, conversaram aí entre vocês, trocaram ideias? Então, vamos tocar na questão agora da conjuntura internacional. O que estava acontecendo no mundo na segunda metade do século XIX, enquanto aqui no Brasil crescia a economia cafeeira? Ora, como já vimos nas aulas anteriores, principalmente era o momento agora do imperialismo europeu e norte-americano também. O imperialismo europeu estava no seu auge de expansão pela Ásia e África, com a Inglaterra à frente, não é? Mas o imperialismo norte-americano, principalmente aqui na América Latina, na fronteira com o México, também vinha se expandindo e anexando áreas mexicanas, tá? Uma outra questão foi o fortalecimento do movimento operário nessa época. No mundo,
né, principalmente nessa segunda metade do século XIX, iniciam-se as ideias socialistas, anarquistas e também comunistas, tá certo? O Manifesto Comunista de 1848, anarquistas como o Bakunin, o Malatesta, tá? Italianos, russos vão participar do movimento operário. O movimento operário vai ganhar muita força, principalmente na Europa. Greves, sindicatos e os comunistas também já tendo problemas aí entre anarquistas e comunistas, divergências entre eles, tá certo? Então, grande fortalecimento do movimento operário no século XIX, principalmente na Europa, tá? E aí é que a gente entra com a difusão dessas ideias socialistas, utópicas, anarquistas, comunistas, que eram ideias anticapitalistas nesse momento, não é verdade? Ok? Então vejamos também o seguinte, né? Nesse momento também estava acontecendo um aumento da divisão internacional do trabalho. Ora, o capitalismo estava na sua fase de grande expansão imperialista e capitalista mesmo pelo mundo, não é verdade? Tá? Com a Europa e com o imperialismo. E é nesse momento que a Europa Ocidental se torna a região mais industrializada do mundo, mais capitalista. E nesse sentido, ela detinha então a produção, né, a produção industrial. E o resto do mundo, né, o resto do mundo, as Américas, a Ásia e a África, caberiam então como complementares, economias complementares, basicamente agroexportadoras, fornecedoras de matérias-primas e também mão de obra barata. Então é isso, divisão internacional do trabalho, né? Enquanto, né, um núcleo ocidental detém o capital e a produção industrial, outro fornece matérias-primas, ok? Então, basicamente, isso estava acontecendo no mundo. Vamos dar uma olhada agora como se deu a economia cafeeira aqui no Brasil. Como que aconteceu, de que época, né? Como é que se desenvolveu esse grande potencial cafeeiro no século XIX? Primeiro, a economia cafeeira, a gente já comentou em algumas aulas passadas, começa a partir de 1830, mas é na segunda metade, no segundo reinado, onde está o auge, o apogeu da produção de café no Brasil. E era uma economia basicamente agroexportadora, não é? Voltada ao mercado externo. Também monocultora, tá? Grandes propriedades monocultoras, um tipo de produção basicamente. O café se espalhava desde o Rio de Janeiro a São Paulo, mais tarde chegando então até o norte do Paraná. Latifundiária, então grandes propriedades de terra aí. Mas isso exigia uma grande mão de obra. Por isso a economia cafeeira também foi escravocrata, utilizou largamente a mão de obra escrava, tá certo? Então olhem lá, monocultora, latifundiária, escravocrata, agroexportadora. E isso fortaleceu e enriqueceu bastante os chamados barões do café, que tinham um grande poder econômico e político nas suas mãos. Começa a aumentar, começa a crescer esse poder na segunda metade do XIX, o poder dos barões de café, junto com o crescimento da economia cafeira, não é verdade? Bem, vejamos também como é que se deu aqui. Veja, precisava-se de mão de obra cada vez maior. Só a mão de obra escrava já não estava contentando. Por quê? Porque o escravo, como vamos ver à frente, a partir de 1850, começou a encarecer o seu preço, tá? Com o fim do tráfico. Então, o preço do escravo aumenta. Foi incentivada a vinda de trabalhadores imigrantes europeus, pobres europeus, para cá. Nós vamos ver mais detalhadamente isso à frente. Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui no nosso gráfico sobre a produção cafeeira em milhares de sacas. Vejamos aqui então que entre 1821 e 1830 a produção cafeeira foi de 3.178 sacas, né? Agora, 31 a 40, isso já aumentou para 10.430, né? 41 a 50 para 18.000
E veja que isso só foi subindo. 1851, 1861, chegando em 1871 e 1880 já, olha, há mais de 29.103 sacas, tá? Entre 29 e 32.509 sacas, tá? De café. Mas vejam, de 1871 a 1881 e 1890, olha, de 32 mil, a produção foi para mais de 51 mil sacas de café. Então veja que há um crescimento acelerado na produção cafeeira, por isso o Brasil foi o grande exportador de café. Tá certo? Bem, mas o Brasil não vivia só do café, também haviam outras produções. E a gente pode ver também a ascensão da borracha na Amazônia. Tá? Final do século XIX, começo do XX, a borracha foi um grande produto de exportação no Brasil, certo? A borracha retirada da seringueira, a borracha natural, enriqueceu muita gente no norte. É claro, as elites, não é? Que a população continuava sendo altamente explorada. Mas mesmo assim, Manaus cresceu nesse momento. Né? Cresceu tanto que um grande teatro foi construído em Manaus no século XIX, onde óperas que vinham da França, tá? Da Inglaterra e outros lugares da Europa vinham para se apresentar em Manaus, tá certo? Um grande filme sobre essa questão é Fitzcarraldo, um filme muito interessante para você conhecer sobre o auge da borracha na Amazônia. Tudo bem? Mas vejamos também agora um outro momento, o processo de industrialização brasileira. Veja que a grande produção cafeeira, da borracha e outros produtos espalhados pelo Brasil todo, mas basicamente café e borracha eram os principais, vão incentivar o processo de nascimento da indústria, de crescimento da indústria no país. Por quê? Porque houve um acúmulo e diversificação de capitais da economia cafeeira. Claro, a economia cafeeira enriquece com a exportação e passa então a acumular capital e esse capital passa a ser diversificado, investido também na indústria, em bancos, no comércio e beneficiamento. E isso leva a um processo de urbanização brasileira, tá? Principalmente na região de Rio e São Paulo. Urbanização e industrialização. E isso foi facilitado também porque houve um aumento das tarifas alfandegárias em 1844. O governo define, então, aumentar as tarifas, as taxas dos produtos importados, o que estimula e favorece a indústria nascente no Brasil. É claro que ainda bem devagar, pequenas indústrias no Rio e em São Paulo, ok? Bem, mas veja, o processo de industrialização se inicia então no século XIX, as coisas vão mudando aceleradamente no Brasil, mas ainda a escravidão se mantém. Então veja que a escravidão começa a definhar na segunda metade do século XIX, até ser abolida em 1888. A escravidão, mão de obra escrava. O escravo não era um consumidor, tá? O escravo não recebia um salário, também não consumia. Isso não ajudava o processo de industrialização e, ao mesmo tempo, de inserção do capitalismo no Brasil. Vejamos agora, então, como se deu a abolição da escravidão. Desde 1850 a 1888, vocês lembram muito bem, várias leis foram abolindo gradativamente a escravidão, não é? Desde a abolição do tráfico de escravos em 1850, a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, não é? Por que isso? Porque as elites brasileiras, principalmente dos fazendeiros mais conservadores, do Nordeste e também do Rio de Janeiro, queriam uma abolição lenta, sem prejuízo para eles, é claro, tá certo? Porque precisavam ainda daquela mão de obra escrava. Então, as leis foram, pouco a pouco, se concretizando, tá certo? E também se inicia, nesse movimento, uma vigorosa campanha abolicionista, tá? Principalmente liderada aí por camadas
médias urbanas, profissionais liberais, estudantes, escritores, jornalistas, contra a vergonha da escravidão negra. Não é porque defendiam a cidadania do escravo, muitas vezes, mas era porque era vergonhoso para o Brasil, a nível internacional, ainda manter um trabalho escravo. A participação dos escravos na campanha abolicionista foi pouca, mas eles resistiram com certeza, assassinatos, fugas, tá? De certa maneira, né, sempre resistiram no seu cotidiano à escravidão, mas não chegaram a se organizar fortemente. Foram as camadas médias que organizaram esse processo de campanha abolicionista. Lembram aí, por exemplo, Castro Alves, né, foi um grande defensor, grande poeta, defensor da abolição, escrevendo em versos aí muitas poesias aos escravos. Mas, por outro lado, é bom lembrar também, vocês lembram muito bem do José de Alencar, nosso grande escritor, era um conservador, José de Alencar, era contra a abolição da escravidão, porque ele dizia que o escravo não estava preparado para a liberdade, que ele tinha que ser tratado como uma criança. Vejam só como ainda eram fortes os preconceitos em relação ao trabalho escravo. Tudo bem? Então, houveram grandes pressões internas e externas contra a escravidão, não é verdade? Até que em 1888, a dona Princesa Isabel assina a Lei Áurea, dando liberdade, mas os escravos não tinham terras, porque a reforma agrária não foi feita. E aí o que aconteceu? Teriam que ficar nas mesmas terras do seu senhor. Então, um processo complicado que até hoje está para ser resolvido, não é verdade? Mas vejamos aqui no nosso cartaz como se deu essa introdução da mão de obra escrava no Brasil em números. Por exemplo, números de escravos introduzidos no país, vejam só. Em 1845 foram introduzidos 19.453. Já em 1846, vejam lá, um aumento dobro, mais do que o dobro, 50.325 escravos. Tá? 47, mais de 56 mil, 48, 60 mil, 49, tá? Foi baixando aqui, ó, 54 mil, 1850, 23 mil. Lembro da abolição do tráfico, se dá em 1850. Veja a queda, 51, 52, já cai a entrada de escravos para 3.278 e 52 para 700, tá? Então, diminui a entrada de escravos, aumentou o preço desses trabalhadores. Ok? Entendido aí, então? Bom, vamos então ao nosso intervalo e logo voltamos. Então, voltemos à nossa aula de História do Brasil da segunda metade do século XIX. Mas eu lembrei de uma questão que não pode passar batido. Foi muito interessante um poeta aqui do sul do país, basicamente de Santa Catarina, o poeta Cruz de Souza, negro, simbolista, tá? Que escreveu muitas coisas interessantes que vale a pena você conhecer. Vejamos aqui um trechinho de uma poesia do Cruz de Souza chamada Litania dos Pobres, um poema do Cruz de Souza, que diz o seguinte: os miseráveis, os rotos, são as flores dos esgotos, são espectros implacáveis, os rotos, os miseráveis, são prantos negros de furnas, caladas, mudas, soturnas, são os grandes visionários dos abismos tumultuários, as sombras das sombras mortas, cegos a tatear nas portas, procurando o céu aflitos e varando o céu de gritos, faróis à noite apagados por ventos desesperados, inúteis, cansados braços, pedindo amor aos espaços, mãos inquietas estendidas ao vão deserto das vidas, figuras que o santo ofício
condena a feroz suplício, arcas soltas ao nevoento, dilúvio do esquecimento, perdidas na correnteza das culpas da natureza. Ó pobres, soluços feitos dos pecados imperfeitos. E por aí vai, que é uma poesia bastante longa. Vale a pena vocês conhecerem Cruz e Souza, ok? Vejamos agora, então, a questão da mão de obra imigrante no Brasil. Como é que os imigrantes, por que vieram para cá, essa massa de trabalhadores europeus, basicamente na segunda metade do século XIX? Uma das questões importantes foi o grande incentivo do governo e também dos cafeicultores à vinda dessa mão de obra, tá certo? Então, o próprio governo incentivava a chegada, fazia propaganda no exterior para que europeus viessem para cá, contando maravilhas do Brasil, que aqui eles teriam melhores condições de vida, conseguiriam terras e tudo mais. Então havia propaganda oficial. E os cafeicultores, principalmente os cafeicultores do oeste de São Paulo. Por quê? Como vimos, o encarecimento do preço do escravo, tá? Eles incentivam então a chegada dessa mão de obra para trabalhar grandemente nas plantações de café. Não é verdade? Bem, mas veja aqui o seguinte, nessa época existia também, por parte de vários governantes, principalmente no sul do país, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, haviam declarações abertas, né, sobre uma forma de branquear a raça brasileira, tá? Branquear a população brasileira, que diziam eles que estava abastardada por vícios de origem mestiça, escura, escrava. Então a gente está falando aí de uma certa política de branqueamento da raça brasileira. Isso também existia. Segunda metade do século XIX é o crescimento do cientificismo e vão existir teorias científicas raciais, tá bom? Isso já começa no século, principalmente na segunda metade para frente do século XIX, provando cientificamente, tentando provar, né, cientificamente, entre aspas, aí, que a raça branca era superior às outras raças. Por isso o Brasil tinha que também incentivar a imigração. Vejam que esse preconceito vai agora ter o quê? Um apoio científico, biológico, médico da época, tá bom? Isso foi muito forte, principalmente no sul do país. Mas vejamos aí também as primeiras formas, tá? As primeiras formas, né, de trabalho imigrante aqui no Brasil. Uma delas foi o sistema de colônia, trazer aqui o imigrante e estabelecer aqui em colônias, tá? Em colônias de trabalhadores, sejam eles poloneses, italianos, alemães, suíços, tá? Montar aqui colônias desses trabalhadores. Uma outra forma, tá, foi o sistema de parcerias, tá bom? Dividindo uma parte da produção. Ele, então, meio que arrendava a terra, trabalhava nessa terra e pagava com grande parte da produção para o fazendeiro. Esse sistema de parceria foi um sistema que houve muito problema, houve muitas queixas dos imigrantes contra a exploração, porque eles chegavam a ficar 1 ano sem receber nada e no final ainda tinham que pagar muito aos fazendeiros. Foi quase a instituição de um trabalho servil no país, tá? Veja como, né? Esse trabalho, o imigrante como trabalhador servil, muitos deles, né, ficavam, na verdade, durante muito tempo pagando impostos e aumentando as dívidas. Alguns, inclusive, tinham que pagar até a viagem. Durante certo tempo tinham que trabalhar para pagar a viagem aqui para o Brasil, as viagens de navio. Então foi uma exploração terrível. Por quê? Porque o senhor fazendeiro ainda mantinha uma mentalidade escravista e no tratar com o trabalhador imigrante, né, também tratava ele com alto nível de exploração, tá certo? Tratando mesmo como escravo, tá bom? Mas não era escravo. Então é o que a gente fala de uma introdução de uma certa mão de obra servil. O que é importante também a gente notar que em 1850 foi assinado aqui no Brasil a Lei de Terras.
E o que foi essa lei de terras? A partir desse momento, as terras poderiam ser compradas e vendidas. Vejam, antes de 1850, terra não era um bem de venda. Terra era passada de pai para filho até 1850. Só a partir dessa data, veja, isso inclusive para incentivar a vinda dos imigrantes. Adiantava vir imigrantes para cá se não podiam adquirir terras? Está entendendo? Então, veja, as terras podem ser compradas, podem ser vendidas, mas vão ser compradas com muita dificuldade, com trabalho muito duro, na verdade, suado desses primeiros imigrantes altamente explorados aqui no Brasil. Vejamos, por exemplo, aqui no nosso cartaz, como é que se deu essa entrada. Veja, a entrada de trabalhadores imigrantes aqui. A imigração no Brasil e estados de São Paulo, entre 1884 e 1920. Veja só, né? Horas. Entre 1884 e 1887, entraram no Brasil 145.880, né, imigrantes. Só em São Paulo entraram 53.023 imigrantes, representando 36% dos imigrantes no Brasil, somente em São Paulo. Vejam aqui, em 88 a 90, dobra o número de imigrantes aqui para mais de 304 mil a entrada. Em São Paulo, mais de 157 mil, representando 51,9% de imigrantes no Brasil. 1891 a 1900, já a entrada, 1.129.315 imigrantes. Em São Paulo, 733 mil, mais de 733 mil, representando mais de 64%. 1901 a 1920, mais de 1.400.000, representando em São Paulo, né, quase o mesmo número aqui, São Paulo caindo um pouco para 58%. Basicamente do quê? De italianos, alemães, tá? Suíços, mas espanhóis também. Agora, lembrem do seguinte, os asiáticos, tá? Chineses, japoneses, só vão entrar no país a partir do começo do século XX, depois de 1900. Por quê? Porque na política de branqueamento da raça brasileira, essas raças eram raças amarelas, então não eram muito bem aceitas aqui. Os asiáticos não eram muito bem aceitos no Brasil. Só a partir, então, do século XX. Ok? Vejamos isso melhor. Vejamos isso melhor no filme Gaijin, Caminhos da Liberdade, da diretora Tezuka Yamazaki, tá certo? Ora, esse filme fala basicamente da chegada dos asiáticos e da relação dos asiáticos aqui japoneses com os outros imigrantes e com a mão de obra livre no Brasil. Ok? Vamos dar uma olhadinha então num pequeno trecho. 廃工地における雇用契約。一つ、各自は農場側から分担された面積に必要な仕事を果たすべし。一つ、廃工者は農場側の定めたところの内部規範を守るべし。一つ、生産は毎年収穫後に行われ、支給された総額の中から各自が受けた罰金と消費した物品の経費を差し引くものとする。母ちゃんじゃないですよ。お母さんとして。ね、分かった。一つ、政治的な組織の結成は固く禁じられ、これを守らぬ者は自動的に農場から追放されるものとする。
Então vejam, pessoal, esse filme é muito interessante para resgatar esse período do final do século XIX, começo do XX no Brasil. Viram aí as cenas de alta exploração desses trabalhadores e as suas relações aqui com os outros imigrantes aqui. A alta exploração pelos fazendeiros, não é? Tiveram muitos problemas nesse momento. Aí que surgem também grupos anarquistas, tá? Liderados por espanhóis e também italianos, ok? Mas vejamos agora, então, nossa última questão aqui, que é a crise da monarquia e a proclamação da República em 1889, né? Como é que se deu esse processo de crise, essa ideia? Foram vários fatores que levaram à crise da monarquia. Com certeza, um dos primeiros, a abolição da escravidão em 88 e a perda do apoio político dos fazendeiros mais tradicionais. Veja que o Segundo Império, Dom Pedro II, começa então a perder o apoio dos fazendeiros tradicionais do Rio de Janeiro e Nordeste, porque a abolição não era muito bem vista por eles, tá bom? Um outro fator muito importante foi a questão da Guerra do Paraguai e o republicanismo no Exército Brasileiro. A gente já estudou a Guerra do Paraguai aí e viu também que quando o Brasil foi combater o Paraguai, todos os outros países, como a Argentina, Uruguai e também o Paraguai, eram países republicanos. E o Exército Brasileiro se ressentiu, na verdade, de mais valorização na monarquia e começa, então, a se aproximar cada vez mais dos ideais republicanos, tá bom? Bem, uma outra questão aí seriam também os interesses políticos e econômicos das oligarquias cafeeiras paulistas, tá? Que estavam crescendo com a produção de café e queriam participar mais diretamente do poder. Por quê? A monarquia, através dos seus partidos, principalmente o conservador, tá? Que estavam no poder, não deixavam esse espaço para ela. Então ela queria modernizar esse espaço, abrindo canais mais diretos em relação ao poder, tá bom? Então para ela também já não servia mais a monarquia, ok? Uma outra questão aí foi o desejo de ampliar a participação das camadas médias urbanas mais radicais e republicanas. As camadas médias urbanas brasileiras, profissionais liberais, também eram republicanos, tá? Queriam mudar, a monarquia já não tinha mais sentido para eles, porque também eles queriam mais direito de voto, mais direitos políticos. E veja que é interessante, que na época da monarquia no Brasil, tinha liberdade, na verdade, aos jornais republicanos e até a criação do Partido Republicano. Existia um Partido Republicano no Brasil desde 1870 e haviam jornais republicanos com toda a liberdade. Nesse sentido, isso é inegável. A monarquia dava liberdade de expressão. Outra questão foram os conflitos políticos entre a monarquia e a Igreja Católica. Sim, haviam conflitos entre a monarquia de Dom Pedro II e a Igreja Católica, principalmente porque a Igreja Católica dizia que a maçonaria, o positivismo, estava se aproximando demais do governo, do poder imperial. E o Dom Pedro tinha o poder de nomear bispos e padres. Então, as divergências aí. Vejam, então, que Dom Pedro II e a monarquia vão perdendo a sua base de sustentação. É essa a ideia. Perde a base de sustentação, que são os fazendeiros tradicionais, o exército e também o quê? Também a Igreja Católica. Isso incentivado pelas camadas médias urbanas que querem maior participação política. Não há como manter a monarquia em pé. E Dom Pedro II é derrubado em 1889 e ele ficou 49 anos no poder. Mas isso é uma questão para a gente trabalhar na próxima aula, a instituição da República, né, e a questão da República das Oligarquias e da República Velha no nosso país. Tudo bem? Então vamos agora retomar lá o nosso para refletir inicial.
Bem, eu acho que no decorrer da nossa aula já respondemos a questão inicial, não é verdade? Qual seria a relação entre a economia cafeeira, a abolição da escravidão em 88 e o fim da monarquia em 89? Ora, estão intimamente relacionadas, não é? A economia cafeeira acelerou o processo de abolição da escravidão e com a abolição da escravidão a monarquia perde a sua base de sustentação, tá certo? E aí se instala então a república que veremos depois, ok? Então vamos agora às nossas dicas de estudo. Eu indico para vocês o livro Retrato em Branco e Negro, da professora e historiadora Lilia Schwartz, da editora Companhia das Letras. Livro muito interessante, com jornais da época, do século XIX, tá? Sobre a questão da mão de obra escrava e da questão da abolição. Um outro livro é O Império do Café, a Grande Lavoura no Brasil entre 1850 e 1890, de Ana Luísa Martins, da editora Atual. Esse é um livro paradidático, muito tranquilo também para ser lido e se aprofundar nesse assunto. Tudo bem? Então, tomara que essa aula tenha sido proveitosa para você e até a nossa próxima aula. O tema da aula de hoje foi Segundo Reinado, do auge à crise. O professor Sérgio nos falou sobre a economia cafeeira no Brasil. Veja que a economia cafeeira foi basicamente na segunda metade do século XIX, foi também o auge da produção agroexportadora no Brasil. E isso incentivou também o processo de industrialização, devido à diversificação de capitais. Observamos a utilização da mão de obra imigrante no Brasil. Com certeza, no momento da abolição da escravidão, também foi incentivado nesse processo a vinda da mão de obra imigrante, como uma forma também de branquear a raça brasileira, segundo alguns governantes, e também baratear a mão de obra devido ao encarecimento do preço do escravo. Até a aula que vem.